Eis aí, portanto, caríssimos irmãos, irmãs e valiosos visitantes que hoje se fazem presentes nesta congregação. Eis aí um alerta, um brado de alerta, uma mensagem eloquente e veemente, como realmente um brado de alerta para nos despertar de um perigo iminente, um perigo que nós estamos sujeitos, se não vigiarmos, não tomarmos os devidos cuidados, não fazermos a nossa parte, não sermos perseverantes em meditarmos na doutrina e na disciplina, que é a luz dos nossos olhos, do nosso espírito, é a luz que irradia a inspiração do Consolador, do Supremo Pastor, que vem de Deus, do seu Santíssimo Espírito e de Jesus nosso Senhor. Um dos nossos hinos, ainda ontem foi cantado este hino, diz que esta igreja é como o sol a brilhar. E como fonte de luz, o sol não tem nenhuma mancha, não tem nenhuma mancha, a não ser quando houver uma intercorrência pelos movimentos planetários, como certa vez, por um acaso, eu peguei uma máscara, porque estava havendo uma manutenção na empresa em que eu trabalhava. Eu peguei uma máscara usada pelos soldadores para dissipar aquela irradiação, aquela luminosidade e não queimar as vistas. Então eu peguei aquela máscara e fui observar o sol. E para minha surpresa havia uma mancha escura, quase na extremidade do sol, em uma de suas extremidades. Eu achei interessante e fiquei surpreso, mas depois, pelos noticiários, fiquei sendo esclarecido que um determinado planeta do sistema planetário em que a Terra pertence, estava de permeio, quer dizer, entre o Sol e a Terra, quase cumprindo, já saindo de entre o Sol e a Terra. Por isso apareceu aquela mancha escura. Agora a nossa igreja é dita como brilhante como o sol. E por que brilhante? Porque é de Deus. E Jesus diz que Ele é luz, e todos que o seguem é luz, não anda em trevas. Mas acontece que esta luz, esta igreja precisa brilhar com mais intensidade do que o próprio sol, porque é casa de Deus, é casa de oração, é o tabernáculo de Deus entre a humanidade, como foi descrita por São João, o venerável apóstolo São João, no livro de Apocalipse, quando ele afirmou que viu descer a cidade santa diretamente do trono de Deus e afirmou que o tabernáculo de Deus veio a existir entre os homens. Portanto, irmãos, o poder de Deus se faz presente, Jesus se faz presente, o poder teocrático de Deus nos dirige, por intermédio de Jesus, da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo, com a cooperação de Nossa Mãe Maria Santíssima. E Jesus disse, ele profetizou que os justos resplandeceriam como o sol no reino de Deus. Não é lá reino de Deus, mas aqui na terra, onde esta igreja representa o reino de Deus, e é de Deus e veio de Deus e precisa voltar para Deus, cumprindo sua missão integralmente com sucesso. Portanto, esta igreja, de fato, é como o sol a brilhar. Sua luz precisa resplandecer no meio de um mundo tão carente da graça de Deus, de suas bênçãos e seu socorro. E nós precisamos ser um indicativo deste lugar onde Deus habita, Deus reina, Deus está, Deus os dirige, e com seus santos poderosos, para que os que crerem, aceitarem as nossas mensagens, ver no nosso exemplo de vida elevada, de vida de obediência, veja então o indicativo que realmente nós somos um povo pertencente a uma igreja que nos ensina, que luta, que se preocupa com a nossa felicidade e em preservar a nossa alma da derrota do pecado e de suas tentações e de suas seduções, ilusões e de suas
seus ardis tão terrível. E o que é que está acontecendo? Acontece que nesse sol espiritual chamado Igreja Apostólica, está havendo uma mancha. Sim, uma mancha por um procedimento muito perigoso, que poderá levar esta igreja a uma situação muito perigosa, que nenhum de nós desejamos e que Deus mesmo não deseja, e os seus santos poderosos não desejam, porque o desejo deles é tão somente o nosso bem, estar conosco, nos dirigindo, abençoando e guardando o nosso viver. É exatamente o mau uso do dom da fala. Sim, o dom da fala. E está entristecendo a Deus e seus santos poderosos. Daí o perigo iminente que nós estamos correndo, se esta mancha se alargar, se espalhar, progredir, se não houver uma atitude positiva de cada apostólico, de todos nós, nos empenharmos em corrigirmos os nossos hábitos, costumes e procedimentos, principalmente quanto a este pequeno membro aqui, dito como língua. Então, com o mau uso deste membro, com a nossa expressão indevida, perigosa para nós e para os outros, nós poderemos entristecer a Deus. E Deus está preocupado com seus santos poderosos com essa situação. E aí o perigo da advertência do venerável apóstolo São Paulo aos apostólicos do seu tempo, quando ele disse: não extingai o Espírito de Deus com o qual estáis selado. E o perigo é, irmãos, Deus se afastar da pessoa que não se desperta, que não toma uma atitude positiva, e de cada um de nós, se viermos a cometer essas transgressões com a nossa fala, ou com outros vícios e costumes não aprovados na doutrina e na disciplina de Cristo, correremos o risco de ficarmos sem a unção divina, sem a proteção do anjo protetor que a Santa Vô Rosa mantém ao nosso lado para nos iluminar como candeeiro, isto é, anjo que irradia a inspiração desse Consolador e do Supremo Pastor, em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo, tão necessária, tão indispensável para o sucesso da nossa carreira de fé, para o cumprimento da nossa missão neste mundo. Então é preciso que sejamos conscientizados. E ao sermos conscientizados, a igreja aprova, com esses alertas, com esses despertar veemente e eloquente, como eu disse, esta mensagem é uma eloquência, é uma veemência, é um brado de alerta, para que nós tomemos as devidas providências enquanto há tempo, antes que as coisas ficam piores, em particular para cada um que comete esse erro e para a própria igreja, porque a Santa Vô Rosa não admite esses tipos de coisa na vida do seu povo. Ela quer que nós sejamos isentos para que se cumpra na nossa vida a profecia de Jesus, que eu já disse: e os justos resplandecerão como o sol no reino de Deus. E o nosso santo irmão Aldo, falando sobre este mau uso da expressão, o uso do linguajar, como está no nosso Evangelho do Reino dos Céus, a linguagem fadista, a linguagem brejeira, quer dizer, a linguagem que descaracteriza a pessoa e leva a desmerecer a graça de Deus. Este linguajar é impróprio para os filhos de Deus e para todas as pessoas indistintamente, porque traz muito prejuízo para a própria pessoa e para a pessoa a quem é dirigida a palavra. Muito obrigado. O nosso santo irmão Aldo, como eu citei há pouco, em um dos seus conselhos, advertindo a nós todos da Igreja Apostólica, ele dizia que a língua pode pôr fogo na terra. Alguém poderá achar até um absurdo à primeira vista uma afirmação dessa. Mas, irmãos, os sinais provam a esta verdade. Quantas catástrofes têm acontecido, como guerras, mortandade de milhares de pessoas por causa de uma palavra mal dirigida, mal pronunciada,
porque uma palavra ofensiva ou mal pronunciada, ou com má intenção, ou com o caráter de menosprezo ou de pejorativa contra este ou contra aquele, gera um estado espiritual negativo, pode gerar a vingança, a desforra, pode gerar uma situação muito complicada. E é o que tem acontecido até entre nações, quando entram em guerra, porque entre seus dirigentes houve um mal-entendido. E também o venerável apóstolo Santiago diz que a língua é um pequeno membro, mas pode dominar o corpo todo, pode prejudicar o corpo todo. Também diz que as grandes navegações, os grandes navios são dirigidos pelo leme, uma pequena peça que direciona a rota a ser seguida. Assim é a nossa língua. Se usarmos o nosso falar com palavras edificantes, com vigilância, com amor próprio de um verdadeiro filho de Deus, de uma pessoa de bem, que ama o seu próximo, quer o seu bem e o bem do seu próximo, quer viver em paz, quer ter consigo a inspiração de Deus, a sua graça e a sua bênção, quer ser bem-aventurado, quer um dia habitar no reino celestial, precisa dominar a sua língua, para que não cometa injustiças tão grandes, ao ponto de ser considerado um escarnecedor e provocar tantos estragos na vida de outrens. Portanto, irmãos, o dom da fala é maravilhoso, é um dom que Deus concedeu ao ser humano. E esta língua que louva, glorifica, suplica a Deus a sua graça e a sua bênção, não pode ser usada indevidamente para praguejar, para fofocar, para falar coisas indevidas, coisas indecorosas, imorais, assuntos perniciosos, inconvenientes, inúteis. Por isso são perniciosos, inconvenientes e inúteis é o significado dessa palavra perniciosa. Portanto, nós precisamos vigiar, tomar muito cuidado e atendermos este brado de alerta nesta mensagem tão linda, tão edificante, que só tem por objetivo cooperar com a nossa salvação, com a nossa comunhão com Deus, uma comunhão inquebrantável, com a nossa união fraternal, porque a língua, sendo mal usada, com palavras indevidas, também promove a desunião e causa estrago na obra da igreja. E nós que pretendemos ter a graça de Deus, precisamos vigiar, tomar muito cuidado e sermos perseverantes na obediência, no amor e na fé, a fim de agradarmos a Deus e seus santos poderosos e termos garantido para o nosso viver cotidiano, de todos os dias e todo momento, a graça divina a nos dirigir, a nos dar sabedoria. O apostólico jamais tem motivo para tropeçar em coisas assim, quanto a falatórios indevidos e principalmente em redes sociais, portanto usando a internet e o computador, os tablets, os iPhone, iPad, o smartphone, o celular, o WhatsApp, enfim, usando esses aplicativos, jamais deveria tropeçar nisso, porque nós temos recursos mais do que suficientes para bem dirigirmos as nossas vidas, iluminados pela doutrina e disciplina desta Santa Igreja Apostólica, pela presença do governo divino em nosso meio, que se faz presente por intermédio de Jesus, da Santa Rosa, da Virgem Maria e do Santo Irmão Aldo, além de todos os exércitos celestiais que hoje estão ao nosso socorro. Notem o quanto Deus é bondoso, é misericordioso e está a fim de salvar o maior número de almas possível que vierem a crer, que Ele não poupou o esforço em nos dar, colocar à nossa disposição, à disposição desta igreja e de todos quantos quiserem a sua graça, todos os recursos espirituais do seu poder, nos dando Jesus pela primeira, segunda vez, nos dando a presença constante da Virgem Maria, do Santo Irmão Aldo e da Santa Vó Rosa, além de profetas e apóstolos e querubins e serafins que também vêm ajudar na realização desta obra, guardando este povo, principalmente na comemoração de suas datas festivas, quando as hostes do mal se levantam contra esta obra santa. Então este recurso espiritual está à nossa disposição e luta por nós,
para nos defender e guardar de todos os males que possam impedir a nossa alegria, a nossa felicidade, a nossa comunhão com o reino dos céus e gozarmos de momentos tão sublimes como as grandes comemorações, como as reuniões desta igreja, como os nossos atos devocionais que dedicamos a Deus a nossa adoração e louvor. Portanto, irmãos, sejamos vigiantes, sejamos cautelosos, sejamos prudentes, sejamos sábios, precavidos, sejamos sim um povo que usa de circunspecção, quer dizer, sendo ponderado, fazendo as coisas com verdadeiro discernimento, com bom senso, com clareza e também consciente de que aquilo não deve ser feito ou deve ser feito e sendo feito porque é bom, fazendo com amor, com fé, com devoção, propagando assim o bem e honrando a Deus e seus santos poderosos. Portanto, vigiemos, tomemos muito cuidado, porque este perigo é muito grande. O mau uso da fala, da pronúncia, da expressão, com palavras inconvenientes, pode causar grandes estragos, como diz nesse boletim, uma verdadeira bomba, que nós não poderemos medir as proporções da situação desastrosas que poderemos cometer com o mau uso da nossa fala. Portanto, sejamos assim, um povo que lute para manter a unção do Espírito de Deus nesta igreja, para manter a presença da Santa Vó Rosa, de Jesus Nosso Senhor, da Virgem Maria, merecermos o governo deles, usados pelo nosso irmão, que usam o nosso irmão Aldo, para nos guardar, nos abençoar, nos inspirar a justiça e o bem, para que sejamos felizes e vitoriosos. É um dever sagrado de todos nós apostólicos, preservarmos a grande honra, o grande presente, o grande tesouro que Deus está disponibilizando para o nosso alcance, que é a sua graça bendita, o seu governo teocrático, a unção do seu divino Espírito e a presença do seu Filho amado, bem como de Jesus nosso Senhor, da Santa Vó Rosa e da Virgem Maria, e dos santos e anjos do poder celestial. Com todo este poder, nós seremos um povo vitorioso e chegaremos ao reino celestial, se perseverarmos, se levarmos muito a sério a obra desta igreja, e tudo quanto ela nos ensina, e tudo quanto ela nos mostra, que é para o nosso bem, felicidade e salvação. Amém. Convido os que estão assentados, que por gentileza fiquem em pé, os que puderem. Vou fazer a oração para encerrarmos a nossa reunião. Bendita Santíssima Vó Rosa, poderoso Consolador, Espírito de amor, Espírito de fortaleza, nosso refúgio, nosso abrigo, nossa paz, nossa felicidade, a razão de ser da nossa vida, portanto, a nossa felicidade e salvação. Louvor e adoração à Senhora, ao Santo Irmão Aldo, à Virgem Maria Santíssima, santos que manifestam todo o poder de Deus em nosso meio e estão sobre nós, à nossa frente, à nossa retaguarda e ao nosso lado, como uma fortaleza para nos isolar de todos os ataques do mal, nos dar paz, alegria, felicidade, paciência, resignação e bom entendimento nas horas difíceis que surgirem, porque estamos cumprindo nossa missão neste corpo físico. Louvor e adoração à Senhora, a qual eu peço as ricas bênçãos da Senhora, do Santo Irmão Aldo e da Virgem Maria Santíssima, para os presentes e para os ausentes, que aqui não puderam estar por um motivo justo, e para esses que aqui são representados nesta caixinha de pedidos de oração. A Senhora vê, sabe e conhece a situação de todos. Portanto, manifeste a sua bendita graça, a sua bendita misericórdia e amor à Santa Vó Rosa. Eu sei que a Senhora tem muito amor e tudo faz para a felicidade de todos, porque a maior alegria da Senhora, do Santo Irmão Aldo, assim como a de Deus, de Jesus, do Santíssimo Espírito, é ver a nossa vida em paz e se gozando de felicidade e de prazer com as coisas justas, boas e úteis que temos ao nosso alcance neste mundo. Portanto, eu peço que a Senhora atenda esses pedidos, ao clamor desses teus filhos, e exercendo todo o poder de Espírito Consolador, envie os seus santos poderosos para visitá-los nas casas de saúde, hospitais, maternidades, pronto-socorros ou sanatórios, ou no leito de dor nos seus lares ou na cadeira de rodas, impossibilitados de terem uma vida normal. Que a graça da Senhora os abrace, os alcance e os enlace com o seu poder de Consolador, e assim eles sintam o refrigério, o alívio
e sintam a presença desses santos poderosos que a Senhora envia para ajudar. Irmãos, recebam esta bênção preciosa que a Santa Vó Rosa concede às criancinhas, os mais grandinhos, às mães, aos pais, para que o casal bem cumpra sua nobre missão de preservar a família e lutar pela integridade da mesma e a dar todo o apoio para os filhos e também para os idosos que pedem e clamam pela Senhora, pelo Santo Irmão Aldo e pela Nossa Mãe Maria Santíssima. Dê a eles o socorro de sua santa graça e eles se sintam confortados e o desconforto seja acabado e a Senhora triunfe sobre as bênçãos da Senhora, faça-os triunfar sobre todos os desânimos, sobre todas as situações que poderão levá-los a um desânimo ou um esmorecimento de fé. E assim eles permaneçam firmes nesse santo caminho. Irmãos, visitantes, internautas, recebam a bênção preciosa que o Santo Consolador está nos concedendo. Em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus, a bênção dela, a bênção do irmão Aldo e da Virgem Maria, seja uma realidade na vida de todos. Tenham um regresso feliz para os seus lares, uma semana vindoura de trabalho muito feliz, sejam prósperos e iluminados pela graça celestial e sejam vitoriosos em todos os momentos de seu viver e assim cantem vitórias preciosas ao reino celestial como agradecimento e louvor ao nosso Deus e aos seus santos poderosos. E nós agradecemos a Senhora por mais esta oportunidade, louvando e glorificando teu santo nome, ó bendita Santa Vó Rosa, e assim pretendemos fazer hoje e sempre. Amém. A paz do Senhor para todos.